Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Estamos aqui para comentar mais uma lição da editora Betel Dominical. Se você não me conhece, eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. A lição de hoje está sensacional e você, como sempre, não pode perder. E se você tem acompanhado aqui desde o começo do trimestre, em que estamos estudando o livro aos Efésios, que foi escrito esse trimestre, agora comentado pelo nosso bispo Abner, eu tenho certeza que você tem sido impactado todo domingo por uma lição muito especial que ele tem trazido aos nossos corações. Por isso eu sei que hoje não será diferente. Nós temos uma lição hoje espetacular, por isso você não pode perder a lição de número 5, membros da família de Deus. Prepare o seu coração, prepara aí o seu copo d'água, a Bíblia, a revista da editora Betel Dominical, o chimarrão, os tererê, chamate, enfim, o que você tiver, pega aí, porque a gente tem um encontro na presença de Deus depois da vinheta. Roda a vinheta. Olá, então, já que você já está preparado, já é preparadinho, o coração já está na presença de Deus, já fez a sua oração, não vai embora também antes de acabar, porque eu quero fazer uma oração no final por você. Lá no finalzinho eu quero fazer uma oração por você, uma oração de agradecimento, você professor aí, que tenho certeza que está nessa luta e a gente recebe pessoas aqui no canal que assistem nosso vídeo no interior do Brasil, às vezes até mesmo em locais tão difíceis, tão problemáticos, onde não tem muitos recursos, não tem recurso financeiro às vezes, a igreja é pequena, há poucos alunos, professor às vezes não tem condições aí de poder fazer bons cursos, não porque ele não queira, mas porque as condições econômicas estão difíceis e também a educação no Brasil é muito cara, mesmo que seja uma educação teológica. Por isso que é importante aí a escola bíblica dominical, porque é a chance da gente estudar a palavra de Deus. Eu costumo dizer que é um curso de teologia gratuito que você tem todo domingo. Então, fico feliz em poder estar compartilhando com você essa lição e eu tenho certeza que tem abençoado aí a sua vida e esse é o motivo da existência do nosso canal. E você pode ser nosso parceiro também, nos ajudando a levar essa boa semente. É só você clicar aqui embaixo no membro, tá? E ser membro do canal Boa Semente, vai ter vídeos aí exclusivos. Se você quiser material, você não curte muito os vídeos e tal, não tem tempo muito de assistir vídeo, gosta mais de texto, você precisa ser apoiador do canal Boa Semente. Seja apoiador do canal, clicando aqui embaixo, tem material aí exclusivo também para apoiadores. Lembrando também que a gente tem plano de aula gratuito, a gente tem questionário gratuito, tudo gratuito para você, para que todas as pessoas possam ter acesso e não haja discriminação de pessoas entre quem pode pagar e quem não pode pagar. Então o material é comum para todos, você não paga nada para receber os planos de aula que nós desenvolvemos, não paga nada para receber o questionário, é feito lá no grupo do Zap que nós distribuímos nesse número aqui. E esse número é só para grupo de WhatsApp e você ali só recebe o conteúdo de EBD, somente EBD que nós postamos ali. Nem as minhas pregações eu posto ali. Então é um local onde a gente compartilha a revista da editora Betel, quer dizer, os estudos da revista e os vídeos que eu faço, todo o material. Também tem para jovens também, um grupo de jovens também, você vai ser encaminhado para lá, porque nós também gravamos as lições dos jovens, e também as lições dos adolescentes da classe Viver Mais de 15 a 17. Ok? Então, tudo isso você tem gratuitamente para todos. Agora, aqueles que nos ajudam, aqueles que nos apoiam financeiramente, tem vídeos exclusivos se for membro e também tem material exclusivo, que é um esboço que eu preparo, com todos os textos que eu coloco aqui na aula. Muita gente pergunta, de onde é esses textos, esses versículos que aparecem na tela, essas imagens, gravuras, mapas? Então, eu faço
faço só um trabalho, só um encarte, só com esse material e eu distribuo para os apoiadores. É um jeito de dizer muito obrigado. Além disso, o nome tanto de apoiadores quanto de membros do canal está lá no final, né, de cada lição dessa da EBD, como forma de eu poder dizer para você meu muito obrigado. Amém? Então, muito obrigado a todos vocês que estão conosco. Vamos lá, que tem muita coisa tremenda aí para o seu coração. O texto de hoje está em Efésios, capítulo de número 2. Ainda estamos em Efésios, capítulo 2. Na semana passada vimos Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10, e hoje nós estamos pegando do 11 ao 14. Lição 5. Membros da família de Deus. Texto áureo. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O tema hoje é família de Deus. Como que nós nos tornamos, né, membros da família de Deus? Lá no começo, na lição 2, aí na lição 1, a gente estudou sobre adoção. E nós vimos então que nós nos tornamos, né, filhos de Deus através de adoção. Então somos irmãos de Jesus. Hoje o apóstolo Paulo ele volta de novo no capítulo 2 ao termo de novo de família. Da outra vez ele trabalhou a questão jurídica. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus adotivos, né? Nós vimos isso. Hoje nós vamos ver também como é que nós entramos para essa família. Então, nas primeiras lições, nós vimos a questão jurídica, né? A legalidade disso, a questão da herança, do direito, né? De tudo que os filhos têm, que nós podemos ter. Hoje nós vamos ver como é que se dá esse processo, como que nós nos tornamos filhos de Deus e entramos para a família de Deus. E é importante saber e pensar, né, que Deus tem uma família. Olha como é que a família ela é importante, né? A família ela é tão importante que Deus tem uma. Né? Deus tem uma família e nós estamos na família de Deus. Esse é o tema. Mas dizer hoje em dia, né, que nós estamos na família de Deus pode parecer banal, pode parecer simples, mas na época que o apóstolo Paulo está vivendo e escrevendo aos Efésios, não era assim. Naquela época não se entendia que todos pudessem estar na família de Deus. E a gente vai estudar hoje por quê. Verdade aplicada. O perfeito sacrifício de Jesus Cristo resultou em conciliação com Deus e permitiu que nos tornássemos membros da sua família. O objetivo da lição: apresentar a posição de Israel diante de Deus, explicar como o sacrifício de Cristo nos trouxe a paz e falar sobre como nos tornamos a morada de Deus. Falei que a lição hoje vai ser tremenda. Texto de referência, Efésios 2:11. Portanto, Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Ora, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Muito bem, vamos ao raio-x da nossa lição. Nesse texto de hoje, o apóstolo Paulo está colocando aqui como que nós nos tornamos, então, membros dessa família de Deus. E ele coloca que nós estávamos mortos e separados de Deus. Nós estávamos longe. Mas a partir, então, da morte de Cristo Jesus, a barreira que existia, a separação que existia entre Deus e o homem foi rompida, foi destruída. E nós que estávamos longe, agora estamos perto de Deus. Lembra que Isaías diz, porque os teus pecados, os teus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então Deus estava separado do homem por conta do pecado. Nós estamos separados do homem por causa do pecado. É por causa do pecado que entrou na humanidade e quebrou a nossa harmonia com Deus e fez com que nós que antes
fomos feitos, né, como Adão, no caso, para vivermos eternamente, sem pecado, gozando das delícias do jardim, após o pecado, a desobediência do homem, a escolha do homem em viver sem Deus, entrou a morte ali espiritual e o homem se separou de Deus. Lembra que a gente falou semana passada que a morte é a separação, significa separação, então nós nos tornamos separados de Deus e inimigos de Deus. Inimigos de Deus porque nós somos pecadores e Deus é santo. Por isso nós estávamos longe, mas agora estamos perto, graças ao sacrifício de Cristo Jesus. E é isso que nosso tema, que nós vamos trabalhar hoje. Por que nós estávamos longe? Vamos trabalhar hoje por que havia uma separação entre nós e Deus e como que essa separação foi destruída. Portanto, essa é uma lição central do nosso tema da fé, do tema da cristandade, da nossa religiosidade, da nossa fé, porque fala justamente sobre o momento em que nós deixamos de ser gentios e passamos a ser igreja. Vamos aprofundar aqui, hein? Já estamos entrando na lição e estamos já nos aprofundando. E é preciso a gente localizar isso, eu dar esses conceitos para você, para a gente poder entrar na revista e você começar a poder entender tudo que vai ser dito. Existem uma categoria de povos, né, que é a igreja, são Israel. Israel é a nação santa, a nação escolhida, é a nação cuja qual Deus chamou, escolheu a partir de Abraão e depois dos seus filhos, né, que você vai ter Isaac, de Isaac vem Jacó, as 12 tribos de Israel, enfim, tem toda a nação que é escolhida ali por Deus para ser modelo, grave essa palavra, para ser modelo. Deus escolheu Israel para ser um modelo. O que é o modelo? É algo para o qual as pessoas olham e podem seguir. Esse foi o motivo pelo qual Deus fez com que Israel fosse essa nação separada, santa, para que os outros povos, olhando para o posicionamento de Israel, a visão de Israel, o culto de Israel, a forma que Israel se relaciona com Deus e com o próximo, eles pudessem também se converter. Então essa é a ideia. Então existe a igreja, então existe o Israel. E o segundo povo são os gentios. Os gentios são aqueles que não são Israel. Então todo mundo que não é Israel é gentio. Então os filisteus, os jebuseus, os romanos, os gregos, os babilônios, todos são gentios. Quem não nasce em Israel, quem não tem aliança, não nasce, no caso, não está no judaísmo, ela é gentia. E o terceiro grupo é a igreja. A igreja justamente aqueles que são retirados dos gentios, esses que se convertem através de Jesus Cristo e então passam a formar a igreja. A igreja também é formada não só por esses gentios que se convertem, mas também pelos judeus que se convertem. Então eles, aceitando a Jesus, eles deixam de estarem ali entre os judeus, ou professar o judaísmo e passam agora a professar o cristianismo, formando agora a igreja. Que nós vimos semana passada que a palavra eclésia, aqueles que são tirados para fora, aqueles que foram tirados para fora. Um terceiro povo foi tirado dentro de dois povos. Um terceiro povo, igreja, foi tirado dentro dos gentios e foi tirado também de dentro dos judeus para formar um povo agora exclusivo para ele, que era a igreja. Israel havia fracassado nesse modelo. Você sabe que Israel, durante muito tempo, né, a sua peregrinação durante 40 anos, eles pecaram várias vezes, a geração que saiu do Egito morreu toda, exceto Josué e Calebe, entraram na terra prometida, no livro de Josué, mas logo depois eles também começaram a entrar na apostasia e seguir outros deuses. O povo de Israel nunca mais foi o mesmo povo, ele fracassou no sentido de ser esse modelo. Por isso que o apóstolo Paulo vai trazer para a gente essa ideia de que esse povo havia sido escolhido, mas agora Deus tem um povo dentro do povo. Deus está chamando um novo povo, uma nova nação, uma nova geração. E é isso que é o tema que ele está falando. Parece simples para a gente, mas naquela época isso não era aceito. Por quê? Porque
os judeus não aceitavam essa ideia, eles se viam como exclusivos, eles se viam como aqueles que eram os escolhidos por Deus, que Deus não amava nenhum outro povo, Deus não tinha projeto com nenhuma outra nação a não ser Israel. E isso fazia com que Israel se tornasse uma nação soberba, uma nação extremamente arrogante em relação aos outros, a ponto deles não acreditarem que a salvação poderia ser dada a outro povo que não fosse o judeu. E é aí que entra Paulo nessa história, porque Paulo, como a gente viu lá no começo, né, ele foi um apóstolo que, considerado esse apóstolo aí natimorto, porque ele vem depois que todos os grupos de apóstolos foi formado, foi rechaçado pelo grupo de Jerusalém, ali liderado por Pedro, e ele mesmo se intitulou apóstolo para quem? Apóstolo para os gentios. Então Paulo disse, eu vou pregar então para esse povo que vocês não querem pregar, eu vou trazer a palavra para esse povo que vocês desprezam, quero falar com os romanos, quero falar com os gregos, quero falar com os cítaros, com os bárbaros, quero falar com todos os povos, eu vim para os gentios, eu sou apóstolo aos gentios, e ele vai anunciar a salvação para os gentios. Essa é a encrenca que existia, o ódio dos judeus em relação a Paulo. O ódio dos judeus em relação a Paulo era porque Paulo estava propagando um Deus, o Deus Jeová, ele estava dizendo, em outras palavras, que o Deus Jeová, o Senhor Jeová Jiré, o Jeová Sabaô, o Jeová Tzidkeno, Jeová El Shaddai, Todo-Poderoso, agora tinha também projeto não só com Israel, mas com todos os povos. Não havia mais exclusividade do povo de Israel em relação a Deus. E aí, é claro que os judeus não vão gostar. Os judeus não vão aceitar, e é por isso que em Éfeso, toda esse levante contra o apóstolo Paulo era porque ele estava falando falava sobre Deus, pregava sobre Deus, porque ele também falava sobre a idolatria, e você tinha o templo de Diana lá, que a gente viu nas primeiras lições, mas também porque os judeus estavam insuflados no meio do povo, falando que ele era um agitador. Então havia essa preocupação dos judeus em relação à mensagem que o apóstolo Paulo trazia. Na lição de hoje, a gente vai aprender por que o apóstolo Paulo se considera aí o apóstolo aos gentios e como que ele colocou, como é que Deus, através da sua graça, nos alcançou. Nós que estávamos longe, passamos a estar perto. E nós que éramos gentios, agora somos igreja, somos nação santa, né? Somos geração eleita, povo escolhido por Deus, zeloso e de boas obras. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Vamos lá. Bom, um novo povo formado por Deus. Antes da vinda de Jesus, havia um desprezo muito grande por parte dos judeus em relação aos gentios. Foi como eu disse, os judeus, a gente só fala que eles não falavam com os samaritanos, mas na verdade o judeu não se dava com ninguém, ele era extremamente sectário, ele era extremamente separado mesmo, separatista de todos os outros povos, de todos os outros grupos sociais, ele sempre se colocava ali à margem, separado. Éramos gentios, 1.1, éramos gentios na carne, chamados e incircuncisão. A Bíblia nos ensina que Israel foi o povo escolhido por Deus para lhes apresentar e anunciar a salvação. Vimos isso em Êxodo 19, né, do 5 ao 6. Okay? Porém, ao detestar e até desprezar pagãos, Israel fez mau uso desse privilégio. Agora, era considerado como morto, até o enterro simbólico era realizado. Aqui o nosso bispo ele traz aqui pra gente que um rapaz judeu, quando se casava com uma mulher que não era judia, ele era desprezado pela comunidade judaica, né? Lembrando aqui que para ser judeu era necessário se converter ao judaísmo. E se converter ao judaísmo implicava em fazer a circuncisão. E a gente vai explicar mais para frente o que era a circuncisão. Então, os rapazes eram circuncidados, né? Porque essa era a marca da aliança de Deus com Abraão, a aliança abrânica, né? Que foi feita no momento em que Abraão vai fazer a circuncisão no seu filho Isaque, e a partir daí todos os filhos dele deveriam ser circuncidados. Circuncisão é o corte da pele do prepúcio, que é a pele que recobre a glande.
né? Então essa operação era feita com 8 dias de nascido e todo judeu era assim. Então os judeus desprezavam qualquer pessoa que não fosse circuncidada. Então eles olhavam diferente, eles tratavam diferente, eles viam realmente com muito desprezo essas outras pessoas, a ponto deles acharem que essas pessoas já haviam morrido. 1.2. Éramos sem Cristo e sem esperança. E antes disso, por que, né, que os judeus eles desprezavam? Vamos aprofundar mais um pouco sobre isso. 3 razões por que os judeus então se achavam aí o último biscoito do pacote, né? Primeiro, porque os judeus haviam sido escolhidos por Deus. Esse é o primeiro momento, né? Eles sabiam que realmente foi. Só que eles não entendiam que eles foram escolhidos não por serem melhores, eles foram escolhidos para serem um modelo. Esse é o problema, eles achavam que foram escolhidos porque eles eram santos, porque eles eram bons. E quando você vê a história de Israel, você vê que não, pelo contrário, eles erraram várias vezes, erraram no deserto, erraram quando entraram na terra, fizeram aliança com povos estrangeiros, eles adoraram outras imagens, eles cultuaram outros deuses, a ponto do profeta Jeremias, né, ele denunciar, né, o pecado do povo de Israel, assim como o profeta Oséias também denunciou fortemente o adultério espiritual que Israel estava se dando ao ir após outros deuses. Então eles erraram, eles não entenderam que aquilo era já um prenúncio da graça, que eles tinham que ser um modelo, mas eles não eram exclusivos. Então, primeiro ponto, eles se achavam escolhidos, exclusivos. Segundo, porque estavam sob uma promessa de vida. Havia uma promessa lá a Abraão, né? Abraão, sai da tua terra e far-te-ei uma grande nação, e te darei, né, essa terra, a tua possessão, e te farei muito grandíssimo, e a tua geração, a tua semente será incontável como a areia do mar. Então havia uma promessa com Abraão, uma promessa que dizia que nele todas as famílias da terra seriam benditas, né? Então havia uma bênção para um mundo que partia de Israel. A ideia era que a Israel fosse o receptáculo da bênção de Deus, mas a partir de Israel todas as nações fossem abençoadas. Terceiro ponto é porque eles tinham a marca da aliança com Deus, que era a circuncisão. Então esses 3 pontos faziam deles escolhidos, promessa, e ter a circuncisão fazia deles um sentimento de que eles eram diferentes de todos os povos e que eles eram melhores do que todos os povos. Bom, 1.2. Éramos sem Cristo e sem esperança. Existem momentos que a nossa palavra é muito apropriada em nossas vidas, né? Lembrai-vos, Efésios 2:11. O teólogo William Hendrick faz o seguinte resumo acerca da situação dos gentios naquele tempo. Os gentios estavam sem Cristo, sem Estado, sem amigos, sem esperança e sem Deus. Essa era a terrível situação do antigo mundo, gentios, antes de Cristo. Os judeus esperavam Messias e jamais duvidaram da sua vinda, Lucas 3,15. Mas que esperança havia para os gentios? Craig Kenner diz o seguinte, comentando sobre Romanos 1, 18 e 32, discorre sobre o mundo pagão e assinala que o povo judeu considerava a idolatria, Romanos 1, 3, e o vício sexual, Romanos 1, 24 e 25, especialmente o comportamento homossexual, Romanos 1, 26 e 27, como pecados característicos gentílicos. Então eles eram desprezados, os gentios eram vistos como pecadores. Muito bem. 1.3. Éramos estranhos às alianças da promessa e sem Deus no mundo. Paulo continua sua exposição sobre a situação dos gentios, Efésios 2, versículo de número 12, né, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus. Efésios 2, 12, dizendo que estavam separados, estranhos. John Stott comenta sobre esse texto dizendo: a referência é provavelmente a promessa fundamental feita por Deus a Abraão. Lembra que eu falei? Bendita será todas as famílias da terra. Não é isso? Israel era o povo da aliança, a qual era acompanhada de promessas específicas para esse povo. Já Douglas Batista lembra que vários pactos de Deus estabeleceu com Israel giram em torno da grande promessa, né? Abraão, sai da tua terra e far-te-ei uma grande nação. Ele tinha a promessa da vinda do Messias, né, que eram relacionadas em 3 pontos. Primeiro, o pacto abraânico. O que foi o pacto abraânico? Gênesis 12, 1 ao 3. Abraão, sai da tua parentela, anda na minha presença e ser perfeito. Quando Deus chama Abraão e faz para ele uma série de promessas, Deus fez um pacto com Abraão, dizendo que ia abençoar a semente de Abraão, e o povo de Israel é semente de Abraão, ou seja, é oriundo
de Abraão. Depois, Deus renovou um novo, ou criou, ou fez um novo pacto, o pacto mosaico, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, onde Deus faz uma aliança com Moisés. Né? E Moisés ali ele é confirmado como grande líder de Israel. Depois, o pacto davídico, 2 Samuel 7, 13 e 16, onde diz que o reino de Davi será estabelecido para sempre. Deus faz concerto. Então havia 3 pactos que confirmavam o povo de Israel como povo escolhido. Os outros povos não tinham conhecimento desses pactos e viviam envolvidos com muitos deuses e muitos senhores. 1 Coríntios 8, 4 e 6. Por isso Deus ordenou que a nação de Israel fosse bênção a todas as nações. Então, a ideia não era que Israel se separasse das outras nações, que a Israel vivesse enclausurada, né, dentro da sua redoma, sem se comunicar com as outras nações. A ideia era contrária, a ideia era que Israel fosse modelo para a propagação de um Deus todo-poderoso para as outras nações. Infelizmente, Israel não fez isso. Israel se manteve exclusivista, Israel se manteve preconceituosa em relação aos outros povos, Israel se manteve separado, e então a palavra do Deus de Israel, a verdade através da Torá, dos escritos, não podia chegar até os gentios, porque Israel não queria levar para eles a salvação. E é por isso que Deus, então, aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, é por isso que Deus agora, ele vai trazer a igreja. A igreja agora, né, que já estava o projeto de Deus lá no começo da fundação do mundo, vem à tona na plenitude dos tempos para poder agora fazer essa missão, para poder levar esse evangelho. Mas para isso, essa igreja tem que ser retirada. De onde? De dentro dos gentios. E aí, o comentarista diz assim, aliás, o comentarista, ele mesmo no comentário diz assim, mas que pela graça o Senhor revelou a toda a humanidade o seu amor. João 3,16, Efésios 2, do 8 ao 9. Paulo diz que pelo tropeço e endurecimento de Israel fomos enxertados, ou seja, o erro de Israel ao não trazer a palavra, não pregar a palavra, achar-se melhor que os outros povos e muitas vezes pecar, fez com que nós pudéssemos entrar nessa história. Romanos 11:11, Romanos 17:22. Não significa que ele os desprezou, mas que abriu a possibilidade para que fôssemos salvos. Nós nos achegássemos a ele e não fôssemos mais estranhos à promessa. De 2 povos, Deus fez um só. Efésios 2,14. Essa é o grande mistério. Israel não está fora dos projetos de Deus, mas Deus agora tem uma igreja que vai agora levar esse evangelho a todos os povos, e essa igreja é formada justamente por aquelas pessoas que os israelitas, os judeus, não gostavam, que são os gentios. O apóstolo Paulo vem dizer então que a barreira que existia entre nós e o nosso Deus, nós que estávamos longe, agora através da graça, essa barreira foi explodida, esse muro foi destruído e nós podemos nos achegar a Deus. Nós começamos agora a adentrar, né? Adentrar na presença de Deus e seremos agora incorporados à família de Deus, a unidade do corpo de Cristo. A realidade retratada no tópico anterior, referente à aliança, os pactos acompanhados das cerimônias, constitui uma parede de separação entre judeus e gentios, Efésios 2,14. Inclusive o próprio templo de Jerusalém retratava essa separação, Atos 21, 28 e 30. Mas Cristo desfez essa inimizade. O templo era o símbolo da separação. Lá no templo de Jerusalém você tinha, lá atrás, lá fora, o pátio dos gentios. O que você não era judeu, você não podia entrar no templo, você não podia adorar, você não podia ir cultuar a Jeová, você tinha que ficar lá fora, no átrio dos gentios, lá atrás. Depois dos átrios dos gentios, via o pátio das mulheres, um outro muro. E aí só mulheres podiam ficar ali. E não podia ficar homem ali, mas mulheres também não podiam se achegar. Depois tinha um outro muro, e aí sim vinham os homens judeus.
Observe como há separação, né? Há limitação, há cerceação, há essa divisão. E é isso que o Evangelho veio fazer. É isso que eles não entendiam, que Cristo veio unir, Cristo veio fazer um só povo, veio fazer tanto judeu quanto gentio, formar um novo povo, um povo lavado e remido pelo sangue dele mesmo, que seria derramado na cruz. Por isso que o véu do templo foi rasgado. No momento que o véu do templo foi rasgado, a separação entre o homem e Deus foi desfeita, entre gentio e Israel foi desfeita, porque Deus agora fazia um povo apenas. Louvado seja o nome do Senhor. Está gostando? Deixa o like e dá o glória. Então, esse é o tema do tópico 2. A unidade do corpo de Cristo. Agora, isso o apóstolo Paulo está trazendo revelado, essa revelação está em 1 Coríntios capítulo 11, ele está falando do corpo de Cristo. Nós somos um agora através de Cristo. Cristo uniu tanto judeu quanto gentio, tanto bárbaro, tanto cita, tanto grego quanto romano, uma vez convertido através do novo nascimento, faz parte de um novo corpo. Agora, ele vai trabalhar com a gente a ideia do templo. Olha que tremendo. 2.1. Estávamos longe e chegamos perto. Por que nós chegamos perto? Porque a barreira foi destruída. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não existe mais barreira entre você e Deus. Não existe mais separação entre você e o Senhor. Em todo momento, em qualquer lugar que você estiver, independente da sua nacionalidade, independente da sua cor, da sua raça, do seu sexo, independente da sua condição social, não existe mais barreira entre nós e Deus. Aleluia. Essa é a grande mensagem do Evangelho. 2.1. Estávamos longe e chegamos perto. A obra expiatória realizada por Jesus Cristo pôs um ponto final nas divergências sociais, culturais, religiosas entre judeus e gentios. E Paulo usa duas palavras para explicar esse contraste: longe e perto. Nós estávamos longe, mas nós chegamos perto. A situação do povo gentílico era semelhante à de navegantes que sem bússola flutuavam de um navio sem leme à noite, perdidos no meio do mar. Mas agora tudo mudou e pela fé em Cristo todos aqueles quem o Evangelho é pregado têm a oportunidade de se aproximar. Isaías 57:19, Atos 2:39. Nosso antes incluía estar separado de Deus, nosso hoje inclui estar salvo pela graça. Isaías 59:2. Então, agora não há mais separação, nós estamos perto de Deus. 2.2. Aqui, antes disso, na verdade, tanto gentios quanto judeus precisavam ser iluminados. Não havia somente uma distância horizontal, havia também distância vertical. Quando a gente observa isso, a gente pode dizer que não era só os gentios que estavam separados de Deus. A gente pode então pensar assim, bom, os judeus diziam que os gentios estavam separados de Deus por causa do pecado. Mas se a gente for observar bem, os gentios estavam separados de Deus, mas os judeus também estavam. Porque ao excluírem os outros povos, ao serem preconceituosos em relação aos outros povos, achando que Deus não os amava, que não tinha condições de salvação, eles também estavam fazendo o preconceito, eles também estavam sendo preconceituosos, estavam limitando a graça de Deus. Lembra que a história de Jonas não é baseada justamente nisso? Na história de alguém que se acha bom demais, é poderoso demais, é santo demais, e de uma cidade de Nínive que é pecadora aos olhos dos homens, extremamente cruel, extremamente guerreira e inimiga do meu povo, a ponto de eu achar que o evangelho não pode ser dado a ela, não pode ser dado àquele povo. A história de Jonas é a história de Israel. Israel se acha exclusivo de Deus, mas quando ele faz isso, ele também está longe de Deus. E a mensagem do apóstolo Paulo é de que os judeus também precisam se converter. E isso os judeus jamais vão aceitar. Eles jamais iam aceitar essa mensagem de Paulo, porque Paulo, além de oferecer a salvação do Deus Todo-Poderoso, dizer que ele tem um filho chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para todos, ainda ele vai dizer que os judeus também precisam se converter para entrar nesse reino.
Você vendo como é que a mensagem do Evangelho ela é poderosa, mas ao mesmo tempo ela explode barreiras, ela explode preconceitos, ela explode modos de vida, de pensar. É como Jesus falando do vinho novo e em odres velhos. Né? Jesus falou que você não pode deitar vinho novo em odres velhos porque vai romper o odre. E que você não pode também fazer remendo novo em pano velho porque vai romper o velho. Jesus estava querendo dizer que o que ele estava trazendo era novo, o que ele estava trazendo era explosivo, o que ele estava trazendo era sobrenatural e que as barreiras sociais iam ser quebradas, que a cabeça do povo ia ser mexida, que a cabeça daquele judeu tradicional, fariseu, como o apóstolo Paulo era, tudo zeloso da lei, né, cumprindo sábados, mandamentos, tudo isso ia ser explodido através do Evangelho de Cristo Jesus para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Aleluia. Então, essa é a reconciliação que nos traz a paz. 2.2. Estávamos sem reconciliação, alcançamos a paz. Jesus Cristo, em seu anúncio de boas novas, o que é boas novas? Boas notícias, né? Trouxe a paz de Deus ao coração perturbado do homem. Por quê? Porque nós estávamos longe, né? Nós estávamos à parte, mas a partir da sua palavra nós pudemos então chegar perto de Deus. Não a que a paz que excede todo a paz que excede todo entendimento, Filipenses 4,7. Não a que o mundo dá, mas a paz que transforma o homem ao se reconciliar com Deus, Romanos 5,1. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário não apenas concedeu paz entre nós, mas também estabeleceu a paz entre os dois povos, gentios e judeus, porque não há mais separação entre judeus e gentios, porque todos precisam aceitar a Jesus para serem transformados agora num único povo, num único corpo. Pelo sangue de Cristo, o pecado, o poderoso separador, foi derrotado. 2.3. Éramos dois povos e nos tornamos um só. Elianai Cabral cita que a cruz de Cristo serviu de elo, né? Serviu de ligação, de reconciliação e também de destruição, porque reconciliou o homem com Deus e destruiu o pecado que separava. Ela foi o imã para a reconciliação dos homens com Deus. Por que imã? Porque atraiu, né? Atraiu Deus. Deus atrai os homens através da mensagem das boas novas. Não há mais separação. Romanos 5,10. Ele foi também o símbolo da morte e destruição das inimizades existentes entre Deus e o homem. No templo antigo havia parede que separava os judeus dos gentios, onde o judeu era proibido de avançar. Agora, em Cristo, não existe mais parede nem templo. Hoje somos todos iguais diante de Deus. Comenta aí, somos todos iguais diante de Deus. Pela graça nos tornamos filhos de Deus, herdeiros juntamente com Cristo, povo santo de Deus e membros de sua grande família. Nós entramos para a família de Deus. No momento em que a nós foi ofertada essa salvação, a barreira, a separação de Deus foi quebrada e nós passamos agora a não depender mais do templo, mas nós nos tornamos o próprio templo. Entende? Faz sentido para você isso? Então, agora nós não precisamos mais do templo de Jerusalém. Você não precisa mais construir um templo de Salomão, você não precisa construir templo nenhum, porque o templo que eu digo no sentido para fazer a adoração que Israel fazia e sacrifício, porque eu e você somos, a igreja, essa é o novo templo. É como se Deus dissesse: Israel, vocês estão achando que o templo é só de vocês, vocês estão achando que eu sou só de vocês, mas eu estou chamando um povo, eu estou trazendo um povo, eu estou libertando um povo, eu estou salvando um povo, são incontáveis como a areia do mar, eu estou chamando esse povo, e eu não vamos mais estar no templo, eu não vou estar em templo, eu não vou estar preso em quatro paredes, porque eu não habito em templo feito pela mão dos homens, eu vou habitar agora no outro templo, eu vou habitar agora nos corações, eu vou habitar no coração de chinês, de japonês, de preto, de branco, de amarelo, de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, de adolescentes. Eu vou habitar, meu espírito será derramado sobre toda a terra, sobre
toda a carne, vossos filhos terão visões, vossos mancebos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, porque é promessa, o Espírito será derramado, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora, a igreja se transforma, o templo onde Deus habita. Nós não precisamos mais ir ao templo para encontrar a Deus, para adorar a Deus no templo de Jerusalém, mas nós nos transformamos no templo do Senhor. Tá gostando aí? Deixa aí, cadê o like? Cadê o like? Cadê o like? Glória a Deus. Para Poliana, vamos ouvir qual é a característica ou a curiosidade que ela tem para contar para a gente. Conversei agora, Poliana. Olá pessoal, eu sou a Poliana e hoje eu vim trazer mais curiosidades sobre o livro de Efésios. Bom, como eu já comentei semana passada, o livro de Efésios possui muitas semelhanças com o livro de Colossenses. E curiosamente, por conta dessas semelhanças, alguns críticos e pesquisadores e historiadores têm contestado a autoria de Paulo desta carta. Esses críticos, eles argumentam que a carta aos Efésios depende parece depender, excessivamente do livro de Colossenses, como se fosse uma obra derivada. Outro ponto que eles alegam é que a carta parece ser mais doxológica do que doutrinária. Então, eles têm sugerido que talvez a carta tivesse sido escrita por alguém que foi discipulado por Paulo, e não o próprio Paulo que a escreveu. Por outro lado, essas suposições não fazem qualquer sentido quando nos aprofundamos na leitura desse texto e percebemos claramente a autoria e os traços de Paulo. A construção do texto e desse livro mostra claramente a escrita de Paulo, a forma como Paulo escrevia e falava. E as verdades fundamentais afirmadas na carta não apenas relembram a teologia de Paulo, como também expande, o que torna impossível de ter sido feita por algum imitador ou discípulo. Não há dúvidas que a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses são muito parecidas, mas isso se deve ao fato de que o apóstolo Paulo as escreveu num momento muito próximo, e é aí que sai essa semelhança entre as duas cartas. Então, pessoal, essas foram as curiosidades de hoje. Foi um pouquinho mais longa, a pedido dos comentários que tiveram da aula passada, e espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até semana que vem. Muito bom, Poliana, muito bom, gostei mesmo. Aí, ó, dica aí sensacional aí para mim e para vocês, para todos nós, somos professores da IBD. 3. O edifício de Deus. Já não somos mais estrangeiros de terras distantes. Cristo nos tornou cidadãos do seu reino e membros da família de Deus. Efésios 2,19. Paulo compara a igreja com um grande edifício que cresce a cada dia e é edificado. Agora, ele vai trabalhar justamente a ideia de sermos edifício. Efésios 2,19. O 3.1. Fundamento dos apóstolos e profetas. A obra de Jesus Cristo não apenas reconciliou o homem com Deus, mas também, além de tornar os dois um povo só, os reúne em um projeto como um edifício chamado Congregação dos Santos, Congregação dos Justos, ou Igreja, Romanos 5,10. É uma casa santa, completamente edificada na rocha, a pedra angular que é Cristo, 1 Pedro 2,7. E o fundamento dos apóstolos, dos profetas, são as verdades reveladas pelo Espírito Santo acerca do plano de Deus, Efésios 2, 20 e 21. Então, agora, essa igreja é também comparada à metáfora de um edifício, cujo fundamento foi feito pelos profetas, ok? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, Israel não está descartado do plano de Deus, Israel não está descartado do projeto de Deus, não, pelo contrário. Eu não estou dizendo que o Israel foi abandonado por Deus ou Deus rejeitou Israel, não. Israel lançou o fundamento é a Torá, o fundamento é a palavra escrita, Então a Bíblia judaica é seu fundamento, o escrito dos profetas é o fundamento, ou seja, é a base. Nesse fundamento você tem a pedra angular, a pedra de esquina, que era a pedra principal para a construção. Você sabe que a pedra angular era a pedra que era colocada da divisa, no ângulo de 90 graus nas construções antigas. E através dessa pedra angular, por isso o nome angular, porque ela formava um ângulo de 90 graus, ela era então, ela que dizia, através do esquadro, dizia para qual a direção que as paredes iam tomar, como que as paredes iam ficar. Por isso ela era a pedra angular. Essa pedra angular era Cristo.
Não era mais os sacerdotes, não eram os profetas, era Cristo, não era a interpretação da lei, não, é Cristo. Cristo é a pedra angular. O fundamento os profetas colocaram, mas eles precisavam alinhar com a pedra. Essa pedra foi a pedra de esquina, a pedra rejeitada. Por que rejeitada? Porque, observe, na hora que os profetas, os sacerdotes estão colocando, os intérpretes da lei estão colocando o fundamento, eles pegam a pedra que é Cristo, ou seja, o ensinamento de Cristo, a pedra que de esquina, e eles tentam colocar, só que quando eles tentam colocar no fundamento, não encaixa. Não encaixa por quê? Porque eles já estão construindo tudo errado. Eles estão construindo o quê? Baseado no preconceito, baseado na discriminação, baseado num Deus exclusivo só deles, não falando com o samaritano, não falando com fulano, não falando assim, enfim, tudo isso que a gente aprendeu. Então Jesus vem falando de amor, falando da graça, falando do perdão, falando da salvação, falando do reino dos céus, falando que o reino dele não era daqui, eles estavam esperando o Messias que viesse destruir o poder romano. Então eles tentaram encaixar e eles olharam e falaram assim, não, essa pedra não dá, essa pedra aí não dá, por isso ela é pedra rejeitada, ele foi colocada de lado. Mas essa é a pedra de esquina que Cristo vai fundar aí a sua igreja. A igreja é fundada nesse fundamento. A partir daí, eu e você somos colocados nesse edifício. Somos pedras vivas colocadas no edifício, nessa grande construção que tem fundamento do judaísmo, porque ela vem de dentro do judaísmo. Tem fundamento do judaísmo porque ela tem ensinos do judaísmo, mas não é o judaísmo. Ela tem tradições do judaísmo, mas não é tradicional, baseada na tradição do judaica. Ela tem escritos do judaísmo, mas é agora os escritos vivos. Então ela tem o fundamento judaico e agora tem as paredes levantadas, que somos eu e você, que formamos esse grande edifício que cresce para a glória de Deus. Eu e você somos esse edifício. Comenta aí, eu e você somos edifício de Deus. 3.2, nossa posição no edifício de Deus. Então, qual é a posição que nós temos nesse edifício? Vimos que existe a pedra de esquina, que é Cristo Jesus. Vimos que o assentamento é feito pelo edifício, é feito pelos judeus, pelos escritos dos profetas, né? E agora vamos ver como é que isso se dá. Então, os fundamentos dos apóstolos e dos profetas são as verdades reveladas pelo Espírito Santo acerca do plano de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Só para não ter dúvida, você pode estar pensando assim, o pastor falou que os escritos dos profetas, os textos do judaísmo era o fundamento, né? Mas então por que eles rejeitaram? Eles rejeitaram porque eles estavam de acordo com os seus velhos padrões mentais humanos, né? E Cristo vem, é a pedra fundamental, ela é colocada de lado, sobre esta pedra então é construído o edifício, só que aqueles escritos que eles deixaram, eles se transformam nos fundamentos que a gente baseia aqui. O problema é que os judeus eles não conseguiam interpretar aqueles escritos, eles não conseguiam ver que aqueles escritos apontavam para a pedra, eles não conseguiam ver que aqueles textos, aquelas profecias falavam do Messias que eles já haviam rejeitado. Então essa base que eles escreveram permanece. Em cima dessa base, eu e você fomos colocados como pedras no edifício de Deus. Então, para ilustrar nossa posição em Deus, Paulo usa a figura desse edifício. Pensa a igreja como parte de um grande edifício em que cada cristão, como uma pedra viva no serviço da igreja, Efésios 2, 21 e 1 Pedro 2, 5, Paulo nos apresenta a igreja como um edifício que cresce dia a dia. Por que cresce dia a dia? Porque é uma obra contínua. A igreja não está acabada. Por que ela não está acabada, uma obra terminada? Porque cada dia se converte mais gente. Cada dia a igreja cresce mais. Cada dia a igreja ela se propaga mais. Então ela é um edifício em crescimento. É um edifício vivo. 3.3. Morada em espírito. Nossa posição em Deus já é digna de nota. Recebemos uma salvação muito poderosa em Jesus Cristo. Como gentios, estamos totalmente fora de qualquer promessa da parte de Deus. Mas a expiação de Cristo não somente tornou possível a nossa entrada no templo e nos tornou o próprio templo. Olha que mistério. Sua habitação através do seu Espírito Santo em nós. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos.
Esse novo templo, o comentário, não é a construção material, é um edifício espiritual. Esse templo é a família de Deus. Amém? Então, esse templo que é construído é essa grande família que Deus construiu para si, que Deus comprou para si. Uma comunidade interracial. Né? Não pode ter preconceito na igreja. Outro dia eu estava fazendo um vídeo, aí eu falei assim, olha, eu fico feliz de ser negro e tal. Aí alguém falou assim, não tem nada a ver cor, não tem nada a ver, cor não tem nada a ver. Não, a cor é importante, a cor tem a ver sim. Existem as particularidades, né? Existem as diferenças de ser um homem negro, de ser uma mulher preta, né? De ser um homem preto, de ser um homem branco. Existe essa diferença. Estar em Cristo não significa que essas diferenças são apagadas. Eu sou quem sou por ser um homem preto. Eu falo dessa forma. Eu me expresso no mundo dessa forma. Eu vejo o mundo dessa forma. Eu vejo o mundo através de uma visão de um homem preto. E um homem branco vai falar da sua forma, vai expressar do seu jeito. Isso não é importante? Claro, isso é importante. Importante porque é a nossa identidade, é a nossa história. E ela é muito importante. No entanto, isso não nos faz com que sejamos antagônicos. Isso não nos faz inimigos. Pelo contrário, nós podemos estar juntos. Pretos e brancos podem estar juntos. As diferenças que nós temos e existem e são boas, elas não fazem com que nós nos dividamos, porque nós lutamos em prol do reino. Tanto um homem preto como um homem branco, ele vai estar buscando o mesmo céu e vai morar no mesmo céu. Daí, a igreja ela é interracial, ou seja, ela tem várias raças. Ela não é só de preto, não é só de branco, não é só de amarelo. Né? E por que às vezes eu preciso me posicionar como homem preto? Porque ainda, infelizmente, existe o preconceito racial. Ainda existe o preconceito racial em muitas igrejas. Se você quiser saber sobre o preconceito racial, é só você observar quantos obreiros são pretos, quantos pastores são pretos, quantos líderes são pretos. Você vai observando. Eu vejo muitas igrejas hoje hoje eu conheço muitas igrejas pela internet e dá para contar no dedo quantas pessoas pretas estão no ministério. Então, o racismo ele existe porque a sociedade é racista e a igreja, às vezes, ela acaba reproduzindo o racismo. No entanto, o racismo é pecado. A igreja não pode ser só para preto, também não pode ser só para branco. Aliás, pretos e brancos têm que comungar juntos, porque essa é a cerne da igreja. Esse edifício é formado assim, uma pedra preta, uma pedra branca, uma pedra amarela, uma pedra cinza, uma pedra bege, todas as pedras juntas que formam o templo. Cristo morreu justamente, meu filho, para que não existisse diferença entre nós. Ou seja, essas diferenças elas não são a ponto de nos separar, pelo contrário, ela faz a gente se amar mais, ela faz a gente crescer mais, sabe por quê? Eu tenho as minhas características, mas eu aprendo com pessoas diferentes. Eu aprendo com pessoas brancas aprendem comigo, nós crescemos juntos. O que o apóstolo Paulo, lá voltando agora para o começo, já encerrando, o que o apóstolo Paulo está falando é justamente isso. Ele está dizendo para os judeus que querem ficar fechados naquela caixinha e querem colocar Deus dentro daquela caixinha e dizer que Deus é exclusivo deles, é só da minha turma, é só do meu time, é só do meu grupo e que ninguém mais merece a Deus por causa do pecado, porque eles são longe de Deus, por causa disso, por causa daquilo. O apóstolo Paulo está dizendo, não, eu não quero saber disso, eu vou falar com quem é diferente, vou pregar para romano que é diferente de mim, vou pregar para grego que é diferente de mim, vou pregar para cita, para bárbaro, vou pregar para os latinos, vou pregar para aqueles que estão para os galácios, vou pregar para os efésios, pessoas que não são judeus, mas vou levar para eles o evangelho, mostrar que o amor de Deus nos une, aleluia, o amor de Deus é que nos une, o amor de Deus derruba as barreiras preconceituosas, seja de cor, seja de etnia, seja de nação, seja de língua, seja de sexo, seja de dinheiro, seja de posição social, seja de partidos políticos, o sangue de Jesus nos unifica. Hoje nós estamos, ao final dessa exposição, né, fazendo uma revisão, uma reflexão que a gente poderia fazer será que a igreja não está repetindo o erro que Israel fez? Israel achou-se que era o último biscoito do pacote. Israel achou que Deus não amava mais ninguém, que só amava eles, que só eles estavam certos, que todo mundo estava errado. Então eles não comungavam com ninguém, não falavam com ninguém, não criam em ninguém, também não pregavam para ninguém. E será que a igreja hoje, que veio justamente
dessa quebra da barreira entre o homem e Deus, né? Foram chamados para fora, derrubou essa barreira e foram aceitos, enxertados na videira verdadeira, se tornaram família de Deus. 2000 anos depois, será que nós estamos fazendo a mesma coisa? Olhando para o redor e falando, não, eu não falo com fulano, não falo com ciclano, fulano é de religião, fulano é afro, então eu não quero papo, fulano é de religião, não sei o quê, não, isso aí não, a gente tem que ficar exclusivo, nosso Deus é só nosso Deus, nosso Senhor é só nosso Senhor, não é mais de ninguém? Será que nós não estamos cometendo o mesmo erro que o Israel cometeu? Quando Cristo veio para nos unir, Cristo veio para trazer a mensagem, Cristo veio para chegar a todas as nações. Cristo veio porque Deus amou o mundo de maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que o professor de EBD precisa ser esse canal de bênção, de pregação da palavra, de bênção para derrubar as barreiras de preconceito, de qualquer tipo, de qualquer pensamento, de achar que só a igreja, que nós somos a igreja, que Deus só fala conosco, que nós não temos que nos separar do mundo no sentido de não falar, de não ter nada em comum, e aí nós começamos a falar com nós mesmos. E quando nós falamos com nós mesmos, nós começamos a ficar mais burros. O culto hoje é feito só pra gente. Não tem ímpio. Por que não tem ímpio? Porque a gente só quer falar com a gente. Domingo a pregação é pro crente. Antigamente a pregação era pro ímpio. Porque os ímpios iam à igreja, a gente chamava os ímpios para a igreja, eles tinham prazer de vir à igreja. Hoje as pessoas não têm prazer em vir à igreja. Por causa das determinadas posições que a igreja tem adotado, os ímpios querem saber de tudo menos vir para a igreja, porque muitas igrejas têm afastado os ímpios por causa da sua fala. Quando na verdade Cristo veio para trazer o amor e dizer a todos, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a aula de hoje que nós estamos tendo no edifício de Deus, morada do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, no final dessa exposição, nós te agradecemos por essa aula maravilhosa que tu nos deste e pelos ensinamentos, Senhor Deus, que foram trazidos. Eu quero te pedir por cada professor que nos ouve, cada professor que está conosco, que está até essa hora aqui, 1 hora de vídeo quase, mas está na tua presença. Abençoa, Senhor, supre as suas necessidades, as suas carências, supre, Senhor Deus, ó Pai, suas dificuldades, ó Deus. Envia, Senhor, os recursos para o estudo dos teus filhos, para a preparação dos teus filhos. Abre, Senhor Deus, as suas mentes. A tua palavra diz que temos a mente de Cristo, Senhor, e com essa mente podemos vencer as astutas ciladas do inimigo através da tua palavra, nas grandes centros urbanos, Senhor, também em Goiás, Senhor, meu Deus, ó Pai, em Campinas, Senhor, meu Deus, a igreja de Campinas da tua serva Alice, meu Deus, Terezinha também, Senhor, Deus, abençoa, a tua serva Carminha, missionária Carminha, e demais professores, ó Deus, que têm se unido, juntado, para formar esse corpo espiritual, que as tuas bênçãos, Senhor, possam estar recaindo sobre cada um deles, nas favelas do Rio de Janeiro, nos morros, nas comunidades do Rio de Janeiro, nas periferias dos grandes centros urbanos como São Paulo, aonde esse vídeo chegar, seja bênção para cada um de vós. É o que nós pedimos, Senhor. Nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Conclusão. Cristo morreu para reconciliar consigo mesmo toda a humanidade. O resultado é que não somos mais estrangeiros, mas sim cidadãos do reino sobre o qual o Senhor reina. Somos a família que Ele ama e o templo em que Ele habita. Opa, então não se esquece, deixa o seu like, dá o glória, clica no sininho de todas as atualizações, tá? E assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Até a próxima. Paz. Reino sobre o qual o Senhor reina. Somos a família que Ele ama e o templo em que Ele habita. Opa, chegamos aí ao final, não se esquece. Então não se esquece, deixa o seu like, dá o glória, clica no sininho e todas as atualizações, tá? E assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Até a próxima. Paz.